Olá, eu sou a médica veterinária Ana Paula Lopes Marques, professora do Departamento de Cirurgia e Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenadora do grupo Libovis. Estou aqui para a parte final de Podologia de Bovinos, a parte 3 de 3, para a aula de Clínica Médica de Animais de Produção 2, ruminantes. E esse é mais um papo de ruminantes. Fim do tratamento das lesões, vamos à profilaxia. Mais importante do que tratar é evitar que a doença ocorra. Além das correções de manejo gerais na propriedade, pois muitas lesões de casco significam muitos erros de manejo, podemos fazer os pedilúvios. O pedilúvio geralmente contém produtos químicos com ação desinfetante que geralmente facilitam a remoção da matéria orgânica acumulada ou substâncias irritantes do casco, localizados por entre os dígitos, contribuindo para a prevenção ou tratamento das afecções podais. Assim, o pedilúvio ele pode ser classificado quanto à finalidade em terapêutico, para tratamento ou prevenção, quanto à dinâmica da passagem dos animais de estacionário ou de passagem, e em relação ao tipo de produto químico utilizado. Nós vamos falar mais dos usos preventivos, em que os animais eles devem fazer de 2 a 3 passagens por semana, e também do uso curativo, onde esses animais acometidos devem fazer a passagem 2 vezes por dia, ficando por pelo menos 15 minutos imersos dentro desses pedilúvios. Para que o pedilúvio tenha eficiência, deve ser precedido de um lava-pés, contendo água, que deve ser trocada inúmeras vezes no caso de passar todo o rebanho, e trocado inúmeras vezes a cada 3 ou 5 animais. Esse lava-pés, além da limpeza de cascos, estimula a defecação e micção antes que o animal chegue ao fosso com os medicamentos. As medidas devem ser respeitadas para cada espécie, o que aumenta a eficiência desse tipo de recurso. Um detalhe importante no manejo do pedilúvio é a profundidade da lâmina d'água, porque esta deve cobrir somente até a banda coronária, visando proporcionar maior contato do produto químico com a pele, que, em tese, melhora a eficácia da solução e reduz os custos com o tratamento. Lâminas d'água profundas em determinados princípios ativos, como sulfato de cobre e a cal, dependendo da concentração, frequência de passagem e tempo de exposição, podem ocasionar numa pele íntegra lesões em diferentes graus e interferir de forma negativa no tratamento das enfermidades de casco. Este é um exemplo de pedilúvio parado, em que o animal fica contido o tempo que for necessário. Então, o pedilúvio estacionário é esse. Os principais produtos químicos utilizados podem ser formalina, cal, sulfato de zinco, sulfato de cobre e hipoclorito de sódio. Os antibióticos também podem ser utilizados no pedilúvio, porém sendo especialmente utilizados na dermatite digital, porém apresentam custos elevados. A eficiência do uso dos pedilúvios entre os fatores depende da localização da lesão. Lesão na pele digital, como a dermatite interdigital e dermatite digital, favorecem maior contato de soluções nessas regiões. Já a laminite, a úlcera de Sola e a doença da linha branca são tipos de afecções do casco nos quais o pedilúvio possui uma eficácia limitada. Existem também os pedilúvios coletivos, embora pouco indicados, pois a contaminação é maior tanto da água quanto dos animais. E quando a propriedade tem problemas com higiene, não adianta só fazer e recomendar pedilúvios e lava-pés. Primeiro deve ser reforçada a ideia de higiene como forma de evitar as lesões de casco. Um pedilúvio utilizado de forma negligente pode tornar-se uma grande fonte de contaminação e proliferação de enfermidades podais para todo o rebanho, sendo que a limpeza prévia e criteriosa, realizada com água, sabão e escova, de modo a remover a maior parte das sujidades nos fossos de pedilúvio e lava-pés, no momento das trocas de solução ou água, além de reduzir a microbiota, também podem contribuir para que a disseminação dos agentes responsáveis por diferentes enfermidades seja amenizada. Este procedimento pode ser recomendado sempre para o lava-pés e para o pedilúvio.
Os tanques de limpeza de pés, eles podem se tornar uma potente fonte de disseminação de agentes etiológicos. Aqui, um outro pedilúvio sujo e que com certeza vai piorar o quadro do rebanho ou o quadro do animal. Outra forma de prevenção é corrigir ao máximo os aprumos do animal e uma das formas é o casqueamento. E quando pode se realizar o casqueamento? Quando o proprietário quer, muitas vezes é tarde. Quando o casqueador quer, ele pode casquear demais e lesionar o casco, ou quando a vaca precisa. Está claro que o uso de casqueamento funcional preventivo em vacas com problema de casco diminui a prevalência de claudicação e tem bom custo-benefício. Quando se trata de prevenção, não há tempo certo para casquear os animais. Fatores como o desgaste ou crescimento dos cascos daquele rebanho específico, muito relacionado ao tipo de solo e manejo, que vão indicar o momento certo de casquear. Pode ser de 6 em 6 meses, uma vez ao ano, ou pode ser que vacas em determinadas propriedades nunca precisem ser casqueadas profilaticamente. Sabemos que vacas mais velhas, de alta produção, em sistemas de confinamento, tendem a demonstrar problemas crônicos e desequilíbrios mecânicos dos membros e podem se beneficiar de um sistema periódico de casqueamento profilático. Mas lembre-se, o casqueamento é quando a vaca precisa. Uma das primeiras ações do casqueamento é aparar as pinças das unhas. Geralmente essas pinças, esses cascos, eles devem ter entre 7 e 7,5 centímetros de comprimento na muralha frontal e deve-se começar geralmente pela unha medial do casco dos membros posteriores. Aqui nesse slide, né, o uso então do gabarito de casco para fazer a medida correta entre 7 a 7,5 centímetros, tomando cuidado com a raça, né, existem cascos maiores e menores, e aqui, após o corte, para a gente verificar então se essa angulação está correta. Normalmente, os cortes devem ser feitos progressivamente, ou seja, cortar aos poucos a pinça para que esse casco ele fique com a medida correta na muralha. Em alguns animais o casco pode ser menor e por isso o casqueador deve ficar atento para evitar que o tecido do córeo seja alcançado. A torquês ela deve ser posicionada sempre perpendicular à sola e deve-se casquear inicialmente a unha medial e depois a lateral nos membros posteriores, enquanto que nos membros anteriores, primeiro se faz a unha lateral e depois a medial. Aqui indicando aonde está o peso do animal, né? Então, esse peso, a biomecânica, indica que esse casco com crescimento excessivo faz com que o animal pise exageradamente sobre os seus talões, facilitando as erosões de talões e as outras doenças. Num segundo momento, então, devemos rebaixar a pinça para que o animal se apoie mais na região da sola do que na região do talão. Trace, então, uma linha imaginária no meio da sola entre a pinça e o talão. Retire finas camadas de sola do meio da sola em direção à pinça no intuito de tornar a sola mais fina. Não permita que a sola fique macia. Para isso, ao longo do casqueamento, pressione sempre a sola e avalie a sua resistência. Caso a sola fique macia, é um sinal que o casqueamento foi muito agressivo. Esse casco ele deve ser retirado em sua parede lateral, acompanhando então essa sola que não deve ser excessivamente macia. Pode ser utilizado, além da grosa, para fazer a manutenção desse casco, né, o lixamento desse casco, pode ser utilizada a esmerilhadeira, mas como eu falei, com cuidado para que esse casco não seja cortado excessivamente e lesione, então, áreas importantes da sola, né?
Já no corte 3, o que devemos fazer é a abertura da unha próximo à região do espaço interdigital. Facilita a saída de sujidades e previne garbarros, podridão de casco e outras afecções. A linha branca, ela vai acompanhar, ó, toda a muralha do casco. Então, nesse momento, nós fazemos o corte onde não há, então, linha branca. A abertura do espaço interdigital das unhas deve ser realizada apenas nessa região onde não há linha branca, ou seja, se a borda medial da unha for dividida em 3 partes, o terço final próximo à pinça, aqui, não deverá ser, então, retirado. Ainda, né, desse terceiro corte, sempre lembrando, o restante da borda medial deve ser casqueado, objetivando criar uma abertura próxima ao espaço interdigital. Evite casquear sempre a região da linha branca, pois dessa forma ela poderá ser lesionada, causando aqui uma abertura, né, ou uma lesão e propiciando então a entrada de micro-organismos e a absedação. Aqui o uso da sonda, né, a haste metálica, para indicar que esta altura da pinça é a mesma altura do casco na parte lateral, indicando que esse animal pisará sobre os cascos e não sobre a sola. Essa região aqui medial deve estar mais baixa, desbastada. E por fim, o corte 4 significa o alinhamento dos talões, onde nós iremos distribuir o peso do animal, dividido igualmente 50-50 entre as unhas mediais e laterais do casco. Com o auxílio do cabo de uma rineta, da torquês ou então da sonda, deve-se identificar o talão mais alto, que geralmente é o talão da unha lateral dos posteriores ou da unha medial nos anteriores, e deve ser retirada então pequenas porções desse talão mais alto, sempre medindo até que a altura de ambos os talões fiquem iguais, né? O talão ele também não deve ficar excessivamente macio ao longo do casqueamento, então ao longo desse casqueamento ele deve ser pressionado para avaliação do casqueamento. E por fim, esse é o resultado, né? Um pé casqueado com tamanho, né, de casco, pinças cortadas, a área medial desbastada, forçando com que o animal pise então sobre as unhas, com o peso distribuído igualmente nas unhas medial e lateral e sem forçar então as áreas do talão. Erros comuns: lama, sujeira. Esse casco, para ser casqueado, ele deve estar limpo, higienizado, lavado com escova. Um casco sujo não é possível saber até que ponto nós podemos casquear. Lesões muito comuns quando o casqueamento é mais agressivo. Então aqui, olha, uma lesão, foi feita uma lesão devido ao casqueamento na linha branca. Aqui também, olha, quando se fez o desbaste, ao invés de só fazer nesse espaço medial, fez-se o desbaste, né, no terceiro corte da linha branca, então lesionou a linha branca. São feridas que vão propiciar a entrada de micro-organismos e possivelmente, né, pode ocorrer no futuro uma absedação desse casco, dessa linha branca do animal. Aqui evidenciando mais uma vez o desbaste excessivo, né, de casco, com lesões, né, de sola, lesões de linha branca, e aqui também, ó, um desgaste excessivo na altura, né, mais posterior, indo para os talões. Então, isso são lesões que devem ser evitadas. Os problemas de casco, eles envolvem principalmente erro de manejo, e nós devemos ser capazes de identificar esses erros na propriedade e corrigi-los. A correção, a prevenção é o mais importante que tudo.
E por aqui encerramos então a podologia para a turma de Clínica Médica de Animais de Produção 2. Deixo referências importantes sobre o assunto, pausem o vídeo e façam as suas anotações e consultas, e desejo que todos sejam felizes e estejam bem. Ana Paula Lopes Marques, do Departamento de Medicina e Cirurgia Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.